A mulher que dedicou 25 anos da vida à família descobriu, numa manhã qualquer de terça-feira, que para eles ela simplesmente não existia. Sônia Ferreira estava organizando os últimos detalhes do almoço quando a conversa na sala de estar penetrou sua consciência como lâmina gelada. Era a voz do marido, Ademir, misturada às gargalhadas dos filhos, Rodrigo, 24 anos, e Camila, 22, planejando uma viagem para Disney World. Seus dedos, calejados por décadas de trabalho doméstico, pararam sobre o pano de prato. O coração começou a bater descompassado, uma sensação estranha se instalando no peito como peso que não conseguia identificar. Vai ser incrível só nós três, disse Camila, a empolgação juvenil ecoando pela casa impecável que Sônia mantinha como santuário. Depois de tanto tempo trabalhando, pai, você merece essas férias. E eu também, emendou Rodrigo, aquele estágio na empresa está me matando. Vai ser bom descansar antes de começar efetivamente. Ademir riu, aquele som grave que outrora aquecia seu coração e agora parecia soar distante, inalcançável. Já estava na hora de fazermos algo especial. Vocês merecem. Sônia sentiu o mundo inclinar ligeiramente. Apoiou-se na pia, os dedos agarrando a borda fria do granito como âncora numa tempestade que ainda não compreendia completamente. 25 anos. Um quarto de século dedicado integralmente àquela família. Cada refeição planejada com carinho, cada roupa lavada e passada com atenção meticulosa, cada canto daquela casa polido até brilhar. Cada sonho pessoal arquivado, cada ambição individual enterrada sob camadas de sacrifício silencioso e amor incondicional. E eles estavam planejando férias. Sem ela. A respiração tornou-se mais superficial. As vozes continuavam na sala, discutindo hotéis, parques temáticos, quantos dias ficariam. Detalhes minuciosos de uma aventura da qual ela estava automaticamente excluída, como se sua presença fosse não apenas desnecessária, mas completamente irrelevante. Como se 25 anos de dedicação absoluta tivessem resultado numa invisibilidade tão completa que nem sequer cogitavam incluí-la. Sônia olhou as próprias mãos, mãos que prepararam milhares de refeições, que limparam cada cômodo daquela casa centenas de vezes, que cuidaram de febres, que consolaram pesadelos, que trabalharam incansavelmente para que aquela família tivesse conforto e estabilidade. Mãos que agora tremiam imperceptivelmente enquanto uma verdade amarga começava a se cristalizar em sua mente. Ela havia se tornado invisível na própria vida. O som das risadas familiares continuava ecoando, mas agora soava distorcido, quase irreal, como se estivesse ouvindo através de água turva. Um zumbido baixo começou a se formar em seus ouvidos, misturado com uma sensação crescente de que algo fundamental acabará de se quebrar para sempre. Algo que talvez nunca pudesse ser reparado. Se essa história está te tocando, deixe um like para mais histórias reais como essa. Sônia conheceu Ademir aos 26 anos, quando ainda trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de contabilidade no centro de Belo Horizonte. Seus olhos castanhos brilhavam com sonhos que pareciam ao alcance das mãos. Queria estudar pedagogia, abrir uma escolinha infantil, construir algo que fosse verdadeiramente seu. Ademir, então um jovem vendedor ambicioso, a cortejou com promessas de parceria, de construírem juntos um futuro próspero e feliz. Vamos ser uma equipe, dizia ele, segurando suas mãos com ternura que derretia qualquer resistência. Você cuida de casa e eu trabalho fora. Quando estivermos estabilizados, você volta a estudar. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, mas Sônia se sentia radiante. Trocou o emprego pelos cuidados domésticos, inicialmente como arranjo temporário. Ademir trabalhava longas horas, construindo carreira na área de vendas de equipamentos industriais.
Ela organizava a vida de ambos com dedicação minuciosa, transformando o pequeno apartamento num lar acolhedor onde ele pudesse descansar e se recuperar das pressões profissionais. Rodrigo nasceu 2 anos depois, seguido por Camila em mais 2. Sônia mergulhou na maternidade com amor total, cada fibra de seu ser voltada para garantir que aquelas crianças tivessem tudo o que precisassem. As noites mal dormidas, as preocupações constantes, os sacrifícios diários, tudo parecia natural, parte do amor que sentia por aquela família que estava construindo. Os anos se sucederam numa rotina que se tornou estrutura. Ademir prosperou profissionalmente, tornando-se gerente, depois diretor regional. A família mudou-se para uma casa maior no bairro Funcionários, depois para uma ainda melhor no Sion. Sônia acompanhava essas mudanças adaptando-se, reorganizando, sempre garantindo que todos se sentissem confortáveis e amparados. Mas a promessa dos estudos nunca se concretizou. Sempre havia uma razão para adiá-los: Rodrigo pequeno demais, Camila precisando de atenção especial, Ademir passando por fase delicada no trabalho. Depois vieram as atividades extracurriculares das crianças, os compromissos sociais que exigiam uma casa sempre impecável, as responsabilidades que pareciam se multiplicar organicamente. Aos poucos, imperceptivelmente, Sônia foi se dissolvendo. Seus sonhos pessoais transformaram-se em memórias vagas, como fotografias desbotadas numa gaveta esquecida. Ela se tornou extensão da vida dos outros, a esposa que facilitava a carreira do marido, a mãe que viabilizava o sucesso dos filhos, a dona de casa que mantinha a estrutura funcionando perfeitamente. Quando os filhos cresceram e Ademir se estabeleceu definitivamente, Sônia percebeu que havia se tornado personagem secundária na própria existência. Mas já era tarde demais. 25 anos haviam passado, e ela não sabia mais quem era além de esposa e mãe. Seus sonhos pareciam pertencer a outra pessoa, uma jovem que existira muito tempo atrás. E agora, ouvindo aquela conversa sobre férias em família das quais estava automaticamente excluída, Sônia compreendeu com clareza cortante que sua invisibilidade não era acidental. Era resultado de décadas de autoanulação sistemática, de amor que se transformará em autossacrifício destrutivo. A verdade se cristalizou de forma brutal quando Sônia decidiu se juntar à conversa na sala. Caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando como martelo sobre vidro prestes a se estilhaçar. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas uma determinação estranha começava a se formar no peito, misturada com uma coragem que não sentia há décadas. "Que viagem é essa?", perguntou, aparecendo na porta da sala com um sorriso que custou mais energia do que imaginara possível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ademir, sentado na poltrona de couro que ela sempre mantinha impecável, levantou os olhos com expressão que passou rapidamente de surpresa para algo que parecia constrangimento. Rodrigo e Camila trocaram olhares furtivos, como crianças flagradas fazendo algo errado. "Ah, mãe", disse Camila finalmente, sua voz soando forçada, artificial. "É que a gente estava comentando sobre umas férias para o pai descansar. E eu pensei que seria bom levar vocês também", emendou Ademir, mas havia algo no tom que fazia cada palavra soar oca, desprovida da sinceridade que outrora caracterizava sua relação. "Vocês trabalham tanto." Sônia sentiu o ar se tornando mais denso ao redor dela. Uma sensação estranha de déjà vu se instalou, como se já tivesse vivido aquele momento antes, talvez em pesadelos que não conseguia recordar completamente. "E eu?" A pergunta saiu mais direta do que pretendia, carregada de uma vulnerabilidade que a expôs de forma quase dolorosa. Outro silêncio. Mais constrangedor que o anterior. Rodrigo mexeu no celular, evitando seu olhar. Camila brincou com uma mecha de cabelo, o desconforto visível em cada movimento.
Ademir pigarreou, um som que ela conhecia bem, o mesmo que fazia quando precisava dar notícias desagradáveis. Sônia, é que... Ele começou, e pela primeira vez em anos usou seu nome completo, não os apelidos carinhosos de sempre. Vocês são jovens, vão aproveitar mais. Você sabe como são essas viagens, muito cansativas, muito correria. Você ficaria mais confortável em casa. A mentira pairou no ar como fumaça tóxica. Sônia conhecia aquele homem há 25 anos, sabia decifrar cada inflexão de sua voz, cada microexpressão. Ele não estava preocupado com seu conforto. Ele simplesmente não queria que ela fosse. E nem Rodrigo nem Camila protestaram, defenderam sua inclusão ou questionaram a decisão. Eles concordavam. Todos concordavam que ela deveria ficar. Confortável em casa, repetiu ela, as palavras soando estranhas em sua própria voz. Uma risada amarga começou a se formar no peito, misturada com algo que parecia desespero, mas havia uma ponta de histeria que a assustou. Sozinha. Você gosta de ficar em casa, disse Camila rapidamente, como se isso resolvesse tudo. Sempre gostou. E alguém precisa cuidar das plantas, da correspondência. Foi naquele momento que Sônia compreendeu a profundidade de sua invisibilidade. Não era apenas que eles não a viam como pessoa digna de férias, diversão, descanso. Era que eles a viam como extensão da casa, como parte do mobiliário que deveria permanecer no lugar para manter tudo funcionando. Ela não era esposa, mãe, companheira. Era funcionária não remunerada, zeladora permanente, guardiã silenciosa de uma vida que não incluía sua própria existência. O mundo pareceu inclinar novamente, mas desta vez de forma definitiva. Sônia sentiu algo se rompendo dentro do peito, não apenas o coração, mas alguma estrutura fundamental que a mantinha funcionando naquele papel. Uma força estranha começou a pulsar em suas veias, misturada com uma clareza mental que não experimentava há anos. Eles a olhavam agora com expectativa, esperando que ela concordasse, que sorrisse, que facilitasse mais uma vez. Que fosse a Sônia de sempre, compreensiva, abnegada, invisível. Mas algo havia mudado irrevogavelmente. E pela primeira vez em 25 anos, Sônia não sabia o que iria acontecer em seguida. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. Nos dias que se seguiram àquela conversa, a casa que Sônia mantinha como santuário se transformou em território estrangeiro. Cada cômodo parecia observá-la com olhos invisíveis, cada móvel sussurrava lembranas de décadas de dedicação silenciosa que agora soavam como acusações. O ambiente familiar havia se tornado claustrofóbico, carregado de uma tensão que ninguém além dela parecia perceber. Ademir mergulhou nos preparativos da viagem com entusiasmo que não demonstrava há anos. Sônia observava pesquisar hotéis, comparar preços de passagens, planejar roteiros, toda aquela energia direcionada para uma experiência da qual ela estava sistematicamente excluída. Ele falava sobre a viagem no jantar, no café da manhã, ao telefone com amigos, sempre na terceira pessoa do plural, nós vamos, nosso hotel, nossa diversão, como se Sônia fosse apenas espectadora de uma vida que ajudara a construir. Rodrigo e Camila, por sua vez, pareciam ter desenvolvido uma habilidade sobrenatural para evitar o assunto na presença dela. Conversas se interrompiam abruptamente quando ela entrava na sala. Cochichos cessavam no momento em que se aproximava. Era como se tivessem criado uma conspiração não intencional, um acordo tácito para poupá-la de detalhes que poderiam incomodá-la. Mas o que mais perturbava a Sônia era a naturalidade com que toda a família havia aceito sua exclusão. Não houve discussões, questionamentos ou segundos pensamentos. A decisão de deixá-la para trás havia sido tomada com a mesma facilidade com que se decidia o cardápio do jantar.
Ela simplesmente não fazia parte da equação, como se sua ausência fosse tão lógica quanto inevitável. Uma manhã, enquanto organizava as roupas de Ademir para a lavagem, encontrou uma lista manuscrita no bolso de sua camisa social. Disney, 7 dias, dizia o título, seguido de uma programação detalhada, parques temáticos, restaurantes, atividades especiais. Cada item havia sido pensado cuidadosamente, pesquisado, planejado. 3 nomes constavam ao lado de cada atração: Ademir, Rodrigo, Camila. Nunca 4. Sônia segurou o papel com mãos que já não tremiam mais. Uma estranha serenidade havia substituído a dor inicial, como se algo dentro dela tivesse se cauterizado permanentemente. Estudou cada linha daquela lista, cada detalhe daquela vida da qual estava ausente por decreto familiar. 7 dias de experiências, memórias, risadas que seriam compartilhadas sem ela. Dobrou a lista cuidadosamente e a colocou de volta no bolso. Terminou de separar as roupas com movimentos mecânicos, automáticos. Mas sua mente estava funcionando de forma diferente agora, processando informações com uma clareza cortante que a surpreendeu. 25 anos de invisibilidade sistemática não poderiam ser revertidos com uma conversa ou um pedido de inclusão. O problema era mais profundo, estrutural. Eles não haviam porque ela havia permitido que se tornasse invisível. Havia abdicado de si mesma tão completamente que sua família genuinamente não conseguia conceber sua existência independente. Para eles, Sônia existia apenas como função, a mulher que mantinha a casa, que facilitava suas vidas, que estava sempre disponível quando necessário. Naquela tarde, quando Ademir chegou do trabalho e encontrou o jantar pronto como sempre, comentou distraidamente: vai ser estranho não ter suas refeições durante a viagem. Não era saudade antecipada ou reconhecimento de sua importância. Era apenas constatação prática, como quem comenta que sentirá falta do ar-condicionado durante um passeio no calor. E foi naquele momento que Sônia tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Se você chegou até aqui, queremos saber sua opinião sobre a história. Comente o que está achando. A decisão se cristalizou numa manhã de quinta-feira, 3 dias antes da viagem programada. Sônia acordou antes do alarme, como sempre fazia há 25 anos, mas desta vez algo era diferente. O peso no peito havia se transformado em uma determinação férrea que parecia emanar de um lugar dentro dela que não conhecia. Levantou-se da cama com movimentos precisos, quase ritualísticos, como se estivesse se preparando para algo sagrado e irreversível. Preparou o café da manhã em silêncio absoluto. Ovos mexidos para Ademir, torrada integral para Rodrigo, frutas para Camila. A rotina que executará milhares de vezes agora parecia adquirir um significado final, uma despedida que apenas ela compreendia. Cada gesto era executado com perfeição meticulosa, como se estivesse documentando para si mesma a extensão de sua dedicação ao longo de um quarto de século. Quando a família se reuniu à mesa, Sônia serviu a todos com a cortesia silenciosa de sempre. Eles conversavam sobre os últimos preparativos da viagem, checavam documentos, discutiam horários de voo. Suas vozes soavam distantes, como ecos de uma vida da qual ela estava observando de fora. O coração batia de forma estranha, não de ansiedade, mas de uma antecipação que misturava terror e libertação. Mãe, você pode passar as camisas do papai hoje, pediu Camila, sem levantar os olhos do celular. E aquela bermuda bege que ele gosta, sabe qual é? Sônia assentiu, como sempre fazia. Mas desta vez registrou mentalmente cada detalhe da solicitação, o tom casual, a certeza automática de que ela estaria disponível, a ausência total de questionamento sobre seus próprios planos ou desejos. Era como se sua filha estivesse falando com um empregado eficiente, não com a mulher que a gerou,
criou e amou incondicionalmente por 22 anos. E não esqueça de regar as plantas da varanda, acrescentou Ademir, mastigando distraidamente. Principalmente aquelas suculentas novas. Elas são meio delicadas. O ironia era cortante demais para ignorar. Ele se preocupava mais com plantas que havia comprado no mês anterior do que com a mulher que dividia sua vida há 2 décadas e meia. As suculentas eram delicadas e mereciam cuidado especial. Ela, aparentemente, era indestrutível, capaz de funcionar indefinidamente sem atenção, carinho ou reconhecimento. Sônia terminou de tomar seu café em silêncio, observando aquela família que criará com tanto amor. Rodrigo reclamava do trânsito até o aeroporto. Camila mostrava fotos do hotel no Instagram. Ademir revisava documentos de trabalho que levaria na viagem para adiantar algumas coisas. Todos estavam completamente absortos em suas próprias preocupações, em suas próprias expectativas. Nenhum deles perguntou como ela se sentia em relação à viagem. Nenhum demonstrou curiosidade sobre seus planos para a semana. Nenhum pareceu notar o silêncio diferente, a postura mais ereta, o olhar que havia mudado fundamentalmente desde 3 dias atrás. Levantou-se da mesa e começou a recolher os pratos. Seus movimentos eram automáticos, mas sua mente estava absolutamente desperta, processando cada detalhe daquele momento com uma clareza que doía fisicamente. Esta seria a última vez que executaria aquela rotina. A última vez que seria invisível na própria vida. Quando Ademir a beijou rapidamente na testa antes de sair para o trabalho, o mesmo beijo distraído de sempre, Sônia sentiu que estava selando algo irreversível. Não era um gesto de afeto genuíno, era apenas mais um ritual automático, parte da maquinaria doméstica que ela mantinha funcionando. A casa ficou em silêncio após a saída de todos. E pela primeira vez em 25 anos, aquele silêncio não a incomodou. Era o início de sua liberdade. A transformação começou no exato momento em que a porta se fechou atrás de Ademir. Sônia ficou parada no hall de entrada por longos minutos, absorvendo o silêncio que pela primeira vez em décadas não exigia nada dela. Não havia pratos para lavar imediatamente, roupas para dobrar com urgência, telefonemas para atender em nome de outros. Havia apenas ela e uma casa que de repente parecia estranhamente vazia, não de pessoas, mas de propósito. Caminhou lentamente até o quarto do casal e abriu o guarda-roupa de Ademir. As roupas que ele pedirá para serem passadas estavam ali, aguardando seus cuidados como sempre estavam. Mas desta vez, Sônia as observou com olhos diferentes. Não eram apenas peças de tecido que precisavam de manutenção. Eram símbolos de uma servidão que ela havia abraçado voluntariamente, transformando amor em autoanulação sistemática. Fechou a porta do guarda-roupa sem tocar em nada. O telefone tocou 3 vezes durante a manhã. Era Ademir, perguntando sobre documentos que não conseguia encontrar, depois Camila querendo saber se ela havia confirmado o pet shop para buscar o cachorro, e finalmente Rodrigo verificando se ela lembrará de cancelar a assinatura de um serviço que ele não usava mais. Sônia respondeu educadamente a todos, mas não fez nenhuma das tarefas solicitadas. Pela primeira vez em 25 anos, simplesmente disse sim e não cumpriu. A sensação era vertiginosa, como se estivesse quebrando leis fundamentais da física. Durante décadas, sua palavra havia sido garantia absoluta de execução. Quando dizia que faria algo, considerava-se feito. Sua confiabilidade era uma das poucas coisas que ainda a faziam sentir-se valiosa na própria família. Mas agora, sentada na poltrona da sala que sempre mantivera impecável, Sônia experimentava algo que não sentia desde a juventude, a possibilidade de escolha. Podia fazer as tarefas ou não. Podia atender às expectativas ou decepcioná-las.
Podia ser a Sônia de sempre ou descobrir quem era além dessa função. Por volta do meio-dia, uma vizinha tocou a campainha. Era Margarete, do apartamento ao lado, trazendo encomendas que haviam sido entregues no endereço errado. Oi, Sônia. Como sempre, impecável, comentou, observando a sala. Deve estar correndo com os preparativos da viagem, né? Ademir comentou que vocês vão para a Disney. A mentira de Ademir a atingiu como soco no estômago. Ele havia contado aos vizinhos que eles iam viajar, incluindo-a numa narrativa falsa para manter as aparências sociais. Para o mundo exterior, eles continuavam sendo a família perfeita que viajava junta. A exclusão era um segredo doméstico, uma humilhação privada que nem mesmo podia ser compartilhada. Na verdade, apenas eles três vão, corrigiu Sônia, sua voz soando mais firme do que esperava. Eu vou ficar. Margarete franziu o senho, confusa. Ficar? Mas por quê? Você está doente? Não, respondeu Sônia, e pela primeira vez em anos articulou uma verdade simples e devastadora: eles simplesmente não me convidaram. O constrangimento de Margarete foi palpável. Ela tentou encontrar explicações, desculpas plausíveis, mas suas palavras soaram vazias diante da crueza da situação. Quando finalmente se despediu, Sônia percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Havia verbalizado sua invisibilidade, transformado em palavras concretas o que antes era apenas sensação dolorosa. Naquela tarde, quando Ademir ligou perguntando sobre as camisas, Sônia disse simplesmente: não deu tempo. Não mentiu, não inventou desculpas elaboradas. Apenas declarou um fato: suas prioridades haviam mudado. O silêncio do outro lado da linha durou segundos eternos. Como assim não deu tempo? A irritação na voz dele era inequívoca. Tive outras coisas para fazer, respondeu ela, desligando antes que ele pudesse questionar quais outras coisas uma dona de casa poderia ter para fazer além de servi-lo. Era o primeiro dia de uma revolução silenciosa que mudaria tudo para sempre. A verdade explodiu na manhã da partida como bomba de efeitos retardados que Sônia havia plantado sem perceber. Ademir desceu para o café da manhã esperando encontrar suas roupas passadas, documentos organizados e a despedida cordial de sempre. Em vez disso, encontrou Sônia sentada à mesa, vestindo uma blusa azul que ele não se lembrava de ter visto antes, cabelos soltos de uma forma diferente, e um olhar que o fez parar no meio da cozinha. "Cadê minhas camisas?", perguntou, a irritação mal disfarçada misturada com algo que parecia desconforto genuíno. "No guarda-roupa", respondeu ela simplesmente, sem se levantar para resolver o problema como faria automaticamente durante um quarto de século. Rodrigo e Camila desceram em seguida, carregando malas e conversando animadamente sobre a viagem. A tensão no ar era palpável, mas eles pareciam determinados a ignorá-la, como se pudessem dissolver a estranheza do comportamento materno através de entusiasmo forçado. "Mãe, você confirmou o táxi?", perguntou Camila, verificando o celular. "Não." A palavra pairou no ar como objeto cortante. Simples, direta, inapelável. Pela primeira vez em anos, Sônia havia dito não sem justificativas, desculpas ou explicações elaboradas. Apenas não. "Como assim, não?" Ademir voltou-se para ela, a expressão transformando-se rapidamente de irritação para algo próximo ao pânico. "Sônia, o voo é em 3 horas. Como vamos chegar ao aeroporto?" "Vocês vão dar um jeito", disse ela, levantando-se finalmente da mesa. Assim como deram um jeito de planejar uma viagem em família sem incluir a família toda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo parou de mexer no celular. Camila ficou com a boca entreaberta.
Ademir parecia estar processando uma linguagem completamente nova, tentando decifrar palavras em idioma desconhecido. Sônia, você está sendo irracional, disse ele finalmente, usando o tom condescendente que outrora fazia recuar. Já explicamos que você ficaria mais confortável em casa. Mais confortável, repetiu ela, e uma risada saiu de seus lábios, mas não havia humor nela. Era um som que parecia vir de um lugar muito profundo, um lugar onde a dor havia se transformado em algo mais sólido e implacável. 25 anos, Ademir. Um quarto de século da minha vida dedicado integralmente a esta família. E vocês acham que eu ficaria mais confortável sendo deixada para trás como uma planta que precisa ser regada? Não é assim, mãe, disse Camila, sua voz soando menor, mais jovem. É que a gente pensou. Vocês não pensaram, interrompeu Sônia, e havia uma autoridade nova em sua voz que fez todos recuarem ligeiramente. Vocês simplesmente me excluíram porque eu me tornei invisível. E eu me tornei invisível porque permiti. Porque transformei amor em autoanulação. Porque confundi servir com amar. Ademir tentou se aproximar, mas algo na postura dela o fez hesitar. Sônia, vamos conversar sobre isso quando voltarmos. Agora não é hora para. Agora é exatamente a hora, disse ela, e suas palavras saíram carregadas de uma firmeza que não sabia possuir. Por que vocês vão viajar e eu vou ficar? Mas não como a mulher invisível que cuida das plantas e espera vocês voltarem. Vou ficar como Sônia Ferreira, que tem 51 anos e esqueceu quem era antes de virar extensão da vida de vocês. Rodrigo finalmente ergueu os olhos, parecendo perceber pela primeira vez que algo fundamental havia se alterado. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que cansei de não existir na própria vida, respondeu ela, cada palavra pesada como pedra. Estou dizendo que vocês construíram uma família onde eu sou funcionária, não membro. E que isso vai mudar. 3 horas depois, a casa estava em silêncio absoluto. Ademir, Rodrigo e Camila haviam conseguido um táxi no último minuto, partindo em meio a uma tensão que transformou a despedida numa formalidade gelada. Não houve beijos calorosos, abraços demorados ou promessas de ligações diárias. Apenas nos falamos murmurado por Ademir e o som da porta se fechando com finalidade que ecoou por todos os cômodos. Sônia permaneceu na sala por longos minutos, absorvendo o silêncio que agora tinha uma qualidade completamente diferente. Não era mais o vazio que precisava ser preenchido com atividades para outros. Era espaço livre, território inexplorado onde ela podia descobrir quem era além de esposa, mãe e dona de casa. Pela primeira vez em 25 anos, acordaria no dia seguinte sem uma lista mental de tarefas para facilitar a vida de outras pessoas. Pela primeira vez em décadas, suas escolhas poderiam ser genuinamente suas. Caminhou até o espelho do hall e observou seu reflexo por longo tempo. Era como se estivesse vendo uma estranha familiar, alguém que conhecia intimamente mas nunca havia realmente encontrado. A mulher do espelho tinha 51 anos, cabelos que poderiam ser cortados de forma diferente, olhos que poderiam expressar desejos próprios, mãos que poderiam criar coisas para si mesma. Pegou o telefone e discou um número que estava guardado em sua agenda há anos, mas nunca tivera coragem de usar. Era de Helena, uma antiga colega do escritório de contabilidade que sempre a convidava para almoços e que Sônia sempre recusava por ter coisas para fazer em casa. Helena? É a Sônia. Sônia Ferreira. Sim, do escritório, eu sei que faz tempo. Escuta, você ainda dá aquelas aulas de artesanato? É que eu tenho uma semana livre. A conversa durou 40 minutos. Helena não apenas confirmou as aulas,
mas contou sobre um grupo de mulheres que se reunia para diversas atividades, sobre exposições de artesanato local, sobre um mundo inteiro que funcionava durante o horário em que Sônia sempre estivera ocupada demais para participar. Quando desligou, havia uma agenda completamente nova esperando por ela. Aulas terça e quinta de manhã. Encontro do grupo na quarta-feira à tarde. Exposição no Centro Cultural no sábado. Vida própria, finalmente. Naquela noite, Sônia preparou um jantar apenas para si. Uma salada simples, um peixe grelhado, uma taça de vinho que abriu sem esperar ocasião especial. Comeu devagar, saboreando cada garfada sem pressa, sem televisão ligada, sem conversas sobre problemas de outras pessoas. Era o primeiro jantar de sua nova vida. As notícias da transformação de Sônia se espalharam pela vizinhança como ondas silenciosas que alteravam a paisagem social do bairro. Margarete, que presenciara a primeira confissão pública sobre a exclusão da viagem, não conseguiu guardar para si a descoberta de que uma das mulheres mais dedicadas que conhecia havia sido sistematicamente invisibilizada pela própria família. A história circulou entre as amigas do prédio, depois entre conhecidas da academia, criando um eco perturbador em mulheres que reconheciam fragmentos de suas próprias vidas na experiência de Sônia. Durante a primeira semana, vizinhas começaram a tocar sua campainha. Vinham com desculpas variadas, devolver pratos emprestados, perguntar sobre síndicos, compartilhar fofocas banais, mas todas carregavam a mesma curiosidade velada sobre o que realmente havia acontecido com a mulher que sempre parecerá tão satisfeita com sua vida doméstica. Sônia as recebia cordialmente, mas havia uma dignidade nova em sua postura que as fazia sentir-se observadas, como se ela tivesse desenvolvido a capacidade de enxergar através das máscaras que todas usavam. Foi Helena quem verbalizou o que outras apenas sussurravam: Sônia, você não imagina quantas de nós estão vivendo a mesma coisa. Só que com medo de admitir. Durante uma das aulas de artesanato, enquanto trabalhavam com cerâmica, a confissão surgiu naturalmente. Outras mulheres do grupo começaram a compartilhar suas próprias experiências de invisibilidade doméstica, de sonhos arquivados, de identidades dissolvidas em função de outros. Maria José, aposentada de 58 anos, contou que o marido nunca a consultara sobre decisões financeiras importantes, tratando-a como dependente incapaz mesmo depois de 35 anos contribuindo para o orçamento familiar através de trabalhos informais. Carla, de 45 anos, revelou que os filhos adultos ainda esperavam que ela resolvesse todos os seus problemas práticos, desde roupas sujas até questões bancárias, como se sua capacidade reprodutiva a tivesse destinado permanentemente ao papel de solucionadora universal. O grupo, que começara como encontro casual de artesanato, havia se transformado informalmente em círculo de apoio onde mulheres descobriam que suas experiências individuais de apagamento eram, na verdade, padrão social sistêmico. Sônia encontrou-se no centro dessas conversas não como vítima, mas como exemplo de que a invisibilidade era reversível, de que era possível reconstruir identidade mesmo após décadas de autoanulação. Enquanto isso, os telefonemas de Disney se tornaram progressivamente mais tensos. Ademir ligava diariamente, inicialmente com um tom conciliador, depois com irritação crescente. As plantas da varanda estão morrendo, reclamou numa ligação. Você não está regando direito. Sônia respondeu com serenidade que o surpreendeu. Então vocês terão que comprar plantas novas quando voltarem. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma compreensão mútua de que as regras do jogo haviam mudado definitivamente. Rodrigo tentou uma abordagem diferente, ligando com voz carinhosa que não usava há anos. Mãe, você está bem? Está parecendo diferente. Sônia sorriu sozinha na cozinha, reconhecendo a tentativa de manipulação emocional que outrora derretia completamente. Estou ótima, filho. Melhor do que há muito tempo.
Quando ele insistiu em saber o que estava fazendo, ela descreveu suas aulas, seus novos amigos, sua agenda própria. A surpresa na voz dele foi genuína. Você nunca me contou que gostava dessas coisas. A resposta dela foi simples e devastadora. Você nunca perguntou. Camila foi a mais direta. Mãe, você está sendo egoísta. Quando a gente voltar, você precisa voltar ao normal. Sônia ouviu a demanda com uma tranquilidade que a própria filha não conseguiu interpretar. Querida, disse finalmente, este é o meu normal. O que vocês conheciam era eu me anulando para facilitar a vida de vocês. Isso não vai mais acontecer. A transformação de Sônia estava redefinindo não apenas sua própria existência, mas forçando sua família a confrontar a estrutura de dependência emocional e prática que haviam construído sobre sua autoanulação sistemática. O retorno da família de Disney, uma semana depois, encontrou uma Sônia que eles não conseguiam mais reconhecer. Não apenas fisicamente, ela havia cortado o cabelo num estilo mais moderno e usava roupas que enfatizavam sua personalidade ao invés de apenas cumprir função prática, mas havia uma energia diferente emanando dela, uma presença que ocupava espaço ao invés de se esconder nas margens da vida familiar. A casa estava limpa, mas não impecável. Havia projetos de artesanato espalhados sobre a mesa da sala, livros que ela havia retirado da biblioteca, fotografias de atividades com as novas amigas. O ambiente familiar havia sido sutilmente reconfigurado para incluir evidências de que uma pessoa real, com interesses e vida própria, habitava aquele espaço. Ademir tentou retomar a normalidade como se nada tivesse mudado. Sônia, preciso que você organize minhas roupas para a lavanderia amanhã, disse com naturalidade que outrora era inquestionável. A resposta dela foi serena, mas firme. Você pode organizar suas próprias roupas. Amanhã tenho aula de cerâmica. A expressão de descrença no rosto dele foi quase cômica. Durante 25 anos, as necessidades dele haviam sido prioridade automática na agenda dela. A possibilidade de que ela tivesse compromissos próprios que não poderiam ser reorganizados em função de suas demandas simplesmente não computava em sua realidade. Rodrigo e Camila observaram as primeiras interações com curiosidade crescente. Era como se estivessem assistindo a uma experiência social fascinante. O que acontece quando uma pessoa que sempre disse sim começa a dizer não? O resultado era uma redefinição completa da dinâmica familiar, forçando cada membro a assumir responsabilidades que antes eram automaticamente delegadas à figura materna. Mas foi durante o jantar do primeiro dia que a verdadeira dimensão da transformação se revelou. Sônia havia preparado uma refeição simples, nada elaborado, nada especial, e quando Camila reclamou que preferia comida mais temperada, ela respondeu: você pode temperar como quiser na sua porção. Quando Rodrigo comentou que sentiram falta da comida caseira durante a viagem, ela sorriu. Que bom que valorizaram. Talvez agora aprendam a cozinhar também. A mudança não era agressiva ou rancorosa. Era simplesmente definitiva. Sônia havia redescoberto o valor de sua própria existência e não estava mais disposta a negociá-lo em troca de aprovação familiar. Cada não que pronunciava era uma afirmação de que ela importava, que seus desejos tinham legitimidade, que sua vida tinha valor independente da utilidade que representava para outros. Nas semanas que se seguiram, a transformação de Sônia criou ondas que se espalharam muito além de sua família. Outras mulheres do bairro começaram a questionar suas próprias situações. Helena organizou palestras sobre autonomia feminina. Maria José confrontou o marido sobre decisões financeiras. Carla estabeleceu limites claros com os filhos adultos. A história da dona de casa que redescobriu sua própria existência tornou-se símbolo silencioso de que nunca é tarde demais para reclamar a própria vida. Não através de revoluções dramáticas ou confrontos destrutivos, mas através da coragem simples e profunda de dizer,
Eu existo. Eu importo. Eu mereço ser vista. Sônia havia descoberto que a invisibilidade não era destino, mas escolha. E que escolhas podiam ser mudadas a qualquer momento, por qualquer pessoa corajosa o suficiente para olhar no espelho e reconhecer o valor do reflexo que via ali. 6 meses depois, quando uma vizinha nova chegou ao prédio e comentou que invejava o casamento perfeito dos Ferreira, Sônia sorriu com serenidade que custará décadas para ser conquistada. Não existe casamento perfeito. Existem pessoas dispostas a crescer juntas ou pessoas que escolhem crescer sozinhas. Essa foi mais uma história que mostra que nunca é tarde demais para redescobrir quem você realmente é por trás dos papéis que escolheu desempenhar. Porque sua vida tem valor independente do que você faz pelos outros.